Fala, galera desse canal, Iris Alves começando aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, como sempre. Meu, qual será o tema de hoje? Deixa eu pensar aqui. Palavras. Palavras. Vocês já pensaram quantas coisas vocês deixaram de falar pra outra pessoa por medo, por não querer incomodar, por não querer ser honesto consigo mesmo e com o outro, por medo de machucar, por medo de vários medos, tudo em volta da energia do medo. Mas aí eu pergunto pra vocês, vale sempre a pena? Vale a pena vocês esconderem o que vocês realmente sentem? Até que ponto vale a pena você ser falso? Até que ponto vale a pena você colocar uma máscara em cima, ao invés de ser honesto 100% com você e com a outra pessoa? Até que ponto é que viver uma farsa te faz feliz? Porque, cara, a gente realmente às vezes se esquece que nós estamos aqui com um propósito na vida, na Terra. A gente precisa ser fiel a nós mesmos, a gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa estar alinhado com o que a gente veio fazer aqui na Terra. A gente precisa estar em alinhamento. E saber qual é a sua verdade e comunicar a sua verdade é uma forma de alinhamento para consigo mesmo, é uma forma de lealdade para consigo mesmo. Então eu realmente te pergunto, por que que você tem tanto medo de falar aquilo que você pensa? Tipo, sério, porque a gente, com os anos, com a maturidade, vai aprendendo que mais vale ser verdadeiro e ter a nossa integridade e saber que a gente foi honesto com aquela situação do que ficar fingindo algo que não é de verdade. Do que ficar eh, não sendo honesto mesmo, porque não vale a pena. Não vale a pena você guardar isso pra você, que às vezes se torna um peso. Às vezes chega um ponto que você sente que é uma farsa. Às vezes chega um ponto que você sente que muita coisa que você faz não tá alinhada e você se sente culpado. Então isso gera uma culpa, isso gera um sentimento que a longo prazo não compensa, entende? Não compensa, mas vale você ser honesto logo e você ter a sua integridade, entende? E eu também quero falar outra coisa que entra também nesse tema, que é o poder das palavras, a gente poder influenciar os outros. Às vezes a gente não quer machucar o outro falando certas coisas. Claro, eu não tô falando pra você ser um cabra e falar tudo o que você quer de forma fria, sem sentimento. Eu não tô falando isso. Eu estou falando sobre ser honesto com responsabilidade emocional para com os outros e para com você mesmo também, claro. Tem situações e situações. Não me interpretem tudo as coisas que eu trago aqui de uma forma literal, porque depende da situação, sempre vai ser adaptado a cada situação. Então também não é 100% reto o que eu estou dizendo, tá? As coisas não são tão lineares assim. Calma aí, tá, galera? Ninguém se ofenda, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, isto é uma das vertentes, é um dos pensamentos, porque você quando tem uma filosofia, você pode ver ele de, ó, tem aqui 5 dedos, certo? O tema do meio é minha mão. Aí eu tenho esse tema, esse tema, esse tema, esse tema, esse tema, tudo sobre esse tema. Então são várias formas de ver a mesma coisa. Então tem várias vertentes. Eu não sou uma pessoa tão literal assim. Então, galera, só deixando o adendo, tá? Pra que ninguém ache coisas que não são. Mas também se achar não tá no meu controle, então acho o que você quiser. É... é muito bom ser honesto, cara. É muito bom ser honesto, porque. Ah, eu odeio máscaras, porque as pessoas. Ai, cara, é que essas pessoas são tão dói-dói, são tão. É... Ai, cara, tudo com responsabilidade emocional, claro, mas tem coisas e coisas. Tem coisas e coisas, tem frases e frases, tem posições e posições, posicionamentos e posicionamentos. Então, assim, já tô delongando aqui muito tempo. Mas pronto. Ahn, Então, o que eu tava dizendo é que, às vezes, você deixa de falar certas coisas porque você não quer machucar alguém, por exemplo, uma certa verdade, uma certa opinião que você tem. Que, às vezes, mais vale você falar essa verdade e talvez isso servir para a pessoa crescer. Às vezes, a sua opinião, que pode ser um pouco desagradável para o outro, pode fazer o outro crescer de alguma forma. Já pensou? Mesmo às vezes que machuque o outro, às vezes as pessoas têm que ouvir certas coisas, têm que ouvir certas verdades cruas e nuas e cruas.
e às vezes permite dar um propulsor na pessoa para ela subir de nível, para ela avançar, para ela crescer, porque a vida é feita de conforto e desconforto. Às vezes a gente tem que levar com coisas desconfortáveis mesmo. Agora, tem certas opiniões que realmente são desconfortáveis, são desagradáveis e que não são para você. E que aí você precisa pensar se isso se aplica a você, se cabe a você é, ouvir essa opinião dessa pessoa, né? Porque às vezes realmente tem coisas que as pessoas falam, que eu posso falar para você, você falar para mim, que não faz sentido e eu não vou seguir e não vai me fazer crescer, não se aplica a isso, né? Mas o que eu estou dizendo é que também tem outras vezes que às vezes falar a verdade, mesmo que seja desconfortável, vai fazer a pessoa ter um crescimento, um desenvolvimento sobre aquela questão que você conotou a pessoa. Então, às vezes, você pode estar fazendo a pessoa crescer, a pessoa mudar de perspectiva, a pessoa ver de outro ângulo, a pessoa ver de um ângulo que, talvez esse ângulo pode ser mais favorável para mim, né? Então, é sempre bom a gente ser honesto, né? E é aquela coisa, a gente não pode agradar todo mundo, ninguém pode agradar todo mundo. Então, cara, a gente tem que ser fiel a nós mesmos, tipo, sério, sério, de verdade mesmo, porque no final da vida você vai olhar pra trás e pensar, eu fui verdadeiro comigo mesmo, eu cumpri o que tinha pra cumprir, eu fui honesta, eu fui alinhada realmente comigo e para com as pessoas ao meu redor, ou eu fui uma farsa, sabe? Maior parte do tempo. Estamos falando da maior parte do tempo. O resultado da vida é uma soma de tudo que a gente faz, é uma média de tudo que a gente faz, né? Não é porque 10% da sua vida você não foi tão honesto que isso que vai resumir a sua vida. Não, mas você tem que olhar pro final da sua vida e pensar. Maior parte do tempo, a média da vida que eu vivi, eu fui honesto, eu fui alinhado, eu fui verdadeiro. É que são pequenas questões que às vezes as pessoas não pensam, mas tipo, eu juro que no final da vida. Eu, como se eu estivesse no final da vida. Mas é que eu penso muito sobre a existência, então eu me coloco lá na frente, no final da vida, e penso, cara, quando eu chegar ao final da vida, eu vou estar satisfeita com as ações que eu tô tendo hoje em dia? Com as palavras que eu falo hoje em dia? E assim, outra conotação, não vamos pesar aqui o clima. Porque assim, a gente não consegue acertar sempre tudo na vida. A gente erra e vai errar até o final da vida. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre se olhar pro final da vida e pensar, fui perfeito? Não, porque ninguém foi, senão a gente não estaria humano. Os humanos são imperfeitos por natureza, então é impossível você chegar ao final da vida e achar que você fez tudo perfeito na vida e não teve erros e não errou. Não. Isso nunca vai acontecer. Tirem o cavalinho da chuva, essa ideologia, porque isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é a média. É dentro das possibilidades que você podia agir, você agiu conforme o que você deveria agir do seu coração a maior parte do tempo. Essa é a questão. Essa é a questão, tá? Não é realmente sobre ser perfeito. Nunca será sobre ser perfeito. Isso é uma utopia completa. Não existe, não tem como. Até seres mais evoluídos, de outras dimensões, erram. Tem sempre a margem do erro. O universo, a vida é imperfeita, a vida é feita disso. Então, quem somos nós humanos para acertar tudo? Não tem como. Não tem como. Realidade nua e crua aqui não tem como. Pronto, é isso que eu tenho para falar. Mas tentem sempre ser honestos, sempre falar o que vocês pensam para as pessoas, o máximo que vocês puderem, sempre com responsabilidade emocional. E pra com vocês mesmos, sempre tentar achar a verdade de vocês. Porque isso faz toda a diferença na vida, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Iris Alves aqui falando e valeu, galera!